Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao Spirit Tongues. Esse é o nosso primeiro episódio e hoje nós iniciamos uma jornada espiritual pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver quem está dando boa noite aqui. Maria Ângela, seja muito bem-vinda. Então, gente, a proposta desse programa é que a gente comente capítulo por capítulo, em 4 línguas, português, inglês, espanhol e francês, o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre buscando refletir como que esses ensinamentos podem ser aplicados no nosso dia a dia. E nessa semana a gente vai começar em português com o primeiro capítulo, que tem um título bastante impactante, né? Não vim destruir a lei. Então vamos refletir juntos. Só deixa eu arrumar a telinha aqui. Aí, vamos ver a tela cheia. Aí, muito bem, melhor assim. Vamos lá. Então, lendo um trechinho chave aqui do primeiro capítulo, que a gente encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Jesus diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim os destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Boa noite, Marlene, seja muito bem-vinda. Então, passamos a nossa reflexão doutrinária. De Novo Hamburgo, Marlene, eu sou de Santa Maria, seja muito bem-vinda, gaúcha também. Bem, na época em que Jesus veio à Terra, os judeus seguiam a lei de Moisés, que era uma base moral, mas era também cheia de regras muito severas. Irana, querida, boa noite. Falando do Rio de Janeiro, uma noite de paz e de muitos esclarecimentos dessa doutrina que nos consola. Boa noite, seja bem-vindo. Então, quando Jesus vem à Terra, os judeus seguiam a lei de Moisés, com essas regras severas, mas que eram necessárias para o estágio evolutivo daquele povo. Só que quando Jesus vem, com ensinamentos baseados no amor, na compaixão, no perdão, isso causa um grande impacto, porque era algo muito novo, algo muito profundo, que desafiava essas crenças bem enraizadas. Mas então, o que Jesus quis dizer com não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento? Ele não estava negando o passado, mas sim dando continuidade àquilo que já havia sido iniciado, como se estivesse elevando a mensagem a um novo patamar de entendimento. E a ideia central aqui dessa interpretação é um princípio de continuidade, porque tudo na criação evolui. Nada é estático. Embora as leis divinas não mudem, a nossa compreensão precisa crescer com o tempo. Conforme nós vamos evoluindo, novas interpretações vão sendo incorporadas na humanidade para que a gente possa avançar moral e espiritualmente. E Kardec destaca 3 momentos importantes da revelação divina. Primeiro, Moisés, que traz os 10 mandamentos de origem divina, mas também cria uma série de leis humanas que são adaptadas para o povo naquela época.
que precisava de uma linguagem, né, mais firme, mais rígida. O povo era mais bruto. E depois ele traz uma segunda revelação, que é Jesus, que coloca o amor como essência de tudo. Já não vem com punições, mas com acolhimento. Ensina a ver Deus como um pai amoroso, a perdoar, a amar, até mesmo os inimigos. E uma terceira revelação, que seria o Espiritismo, que não vem também para substituir os conhecimentos deixados por Jesus, mas para aprofundar os ensinamentos, trazendo essa visão mais racional, mais espiritual do destino da alma. E a verdade, a mensagem que o Cristo vem nos trazer, ela não muda. Mas o que muda é a maneira com que a gente processa essa mensagem, a maneira com que a gente interpreta essa mensagem. É só a gente pensar, né, como muda essa visão de uma mensagem, que houve uma época em que a igreja instituiu uma inquisição que matava em nome de Jesus. Então, olha como a compreensão vai mudando, né? Hoje, isso já é um absurdo para a gente. Então, as leis divinas, elas não mudam, mas a nossa compreensão sim precisa crescer com o tempo. E para aqueles que estavam muito presos ao passado, às tradições passadas ou mesmo ao próprio orgulho, né? Os ensinamentos de Jesus soavam como uma ameaça, era uma quebra muito forte para o ego. Então, a mudança era interpretada como uma ruptura, que provocava muito medo. Mas a verdade é que a evolução exige esse movimento. Quando a gente se recusa a seguir em frente, a gente estaciona. E onde a gente estagna não tem crescimento. E Jesus mesmo disse: o céu e a terra não passarão até que tudo esteja cumprido, até o último iota. Ou seja, a lei divina precisa ser cumprida na sua totalidade, no tempo certo, porque Deus ele não força a evolução de ninguém, né? Mas ele não vai pular essas etapas necessárias ao progresso, né? Ele dá um empurrãozinho ali e o trabalho é nosso, até que a gente consiga viver plenamente essa verdade. Então, assim como Jesus não destruiu a lei de Moisés, o Espiritismo também não vem destruir o que o Cristo falou. E aí Jesus nos deixa, né, em apenas 3 anos, tantas lições que a gente está buscando desenvolver por milênios. Mas imagina quantas coisas ficaram encobertas. Quantos conhecimentos que ele não pôde repassar a gente, porque nós não teríamos capacidade para processar. Então, cada nova etapa de uma revelação vai se apoiando na anterior. O conhecimento, digamos, vai se acumulando. Essa verdade ela vai sendo revelada gradualmente conforme nós estamos prontos para recebê-la. E existe, né, uma lei divina que rege tudo isso, uma lei de progresso. Então, quando a gente vive nesse mundo de provas e expiações, a gente vai estar naturalmente convivendo com desafios, com transformações constantes. Uma ilusão é pensar em estabilidade na Terra, né? Porque a gente vai estar sempre em mudança, porque precisamos amadurecer. E à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a mensagem divina vai sendo adaptada ao nosso grau de entendimento. Até que a gente chegue no mundo celeste, a gente vai estar atualizando, né, o nosso software de conhecimentos espirituais, recebendo essas novas formas de compreender a verdade. Nosso querido amigo Ricardo, boa noite. Jesus abençoe. Muito obrigada por estar com a gente aí. E aí, gente, convido vocês a um momento de reflexão. Como você tem lidado com o princípio de continuidade na sua vida? Você tem se permitido crescer, se transformar, aprender coisas novas? Ou tem resistido às mudanças por medo, por orgulho, por apego? Hoje, com a questão do censo, né, mostrando aí uma diminuição
de pessoas nas religiões, é, houve uma discussão muito grande, né, dos porquês que as pessoas estão se afastando das religiões, para nós mais especificamente do espiritismo. E aí a gente pensa, será que isso também não é um chamado para a gente repensar como que a nossa espiritualidade está sendo vivida, que mudanças que nós podemos fazer, tanto como indivíduos, quanto como grupos religiosos, para que essa fé se torne mais viva, mais acessível? Para onde que a vida está te convidando a se movimentar? Quais lições ela tem te oferecido para que você possa seguir em frente, mais conectado com o teu propósito? Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, refletindo um pouquinho sobre essa importância de compreender que Jesus não veio destruir a lei, mas sim veio dar cumprimento à lei divina. Na próxima semana a gente vai fazer o mesmo comentário em inglês, continuando essa missão de espalhar o evangelho a todas as gentes. E a gente vai agora passar para um momentinho de oração. Quem quiser colocar uma água para fluidificar, fechar os olhos, respirar profundamente, se preparando para esse momento de conexão com Deus. Senhor Jesus, neste momento de recolhimento e silêncio, abrimos o coração para te escutar mais profundamente. Tu nos disseste: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E com tua vinda, nos ensinaste que o amor é a essência de toda justiça. Ajuda-nos, Senhor, a lidar com as mudanças da vida, a compreender os convites que nos chegam, sejam através da alegria ou da dificuldade. Que nossos olhos espirituais estejam abertos para enxergar, em cada experiência, uma oportunidade de aprendizado e transformação. Dá-nos coragem para acolher o novo com confiança, serenidade para aceitar o que não podemos mudar e sabedoria para agir com amor diante de cada escolha. Conduze-nos, Mestre, para que em nossos gestos, palavras e pensamentos o Teu Evangelho se torne vida e que em nós a Tua lei se cumpra, não pela imposição externa, mas pela renovação íntima e sincera do nosso ser. Que assim seja.